Beleza. Vamos iniciar a ideia aqui, o NetBeans, né? Que é o software onde vai auxiliar a gente na programação. A primeira coisa que eu vou mostrar seria a parte do que já foi incluído, o que já está pronto para a gente partir desse início aqui. Então vou abrir aqui. Então, basicamente, o layout é o mesmo do SimpleMagic, né? Onde eu tenho a parte de autenticação. Foram removidos os botões, é claro, né? E o que foi mantido aqui foi a parte de layout, a parte de autenticação, a parte de cadastro de usuários, apesar de estar desabilitado aqui, mas é só eu liberar o acesso, e a parte de configurações gerais, que às vezes a gente precisa adicionar algumas informações que vai ser usados para todos os usuários, por exemplo. Então a gente mantém essas configurações gerais aqui. E logicamente também a parte de encerrar login, né, e finalizar o sistema. Então a gente vai partir daqui. A primeira parte que a gente vai trabalhar é referente ao cadastro de equipamentos. O que seriam esses equipamentos lá? Deixa eu ver se eu consigo te mostrar. Acho que é assim que escreve. Isso mesmo. São essas máquinas aqui que eles cadastram lá. São máquinas de envasar leite, envasar achocolatados, né? Então eles fazem o cadastro desses equipamentos aqui no sistema, que eles vão gerando as manutenções, relatórios, ordem de serviços, depois a parte de almoxarifado, que é a questão das peças também, né? Então são esses equipamentos aqui, que é a primeira parte que a gente vai trabalhar, que são o cadastro delas, que basicamente são bem simples, que a gente vai inserir o nome desse equipamento, que nesse caso aqui seria por exemplo, uma TBA08, existem outros vários equipamentos lá, e a gente vai colocar uma tag também para esses equipamentos, para poder facilitar na busca deles. Então a gente vai se basear no software que já existe, que é o Softman. Deixa eu abrir ele. Ele também tem uma parte de autenticação. Opa, aqui é uma parte. Nesse software aqui é dividido por 3 tipos de acesso: ao administrador, um acesso de técnico, que tem um pouco menos de funções, e um acesso mais básico, onde só conseguem ver determinadas informações, bem mais simples do que os acessos técnico e administrador, tá? Eu vou entrar no administrador aqui porque é onde tem a maioria dos acessos liberados, tá? A parte que a gente vai cadastrar primeiro é essa parte aqui, ó. Na verdade, a gente vai unificar esses dois botões, que seria cadastrar equipamentos, onde a gente tem a tag, que eu havia falado, e nome de equipamentos, do equipamento, né? E também a parte de consulta e orímetro, só que essa parte de orímetro provavelmente eu vou trabalhar de outra forma. Então, como eu havia falado, ó, a gente tem aqui o nome dos equipamentos, então são vários, né? Igual, por exemplo, que eu havia falado lá do TBA, deixa eu ver, ó. Aqui, ó, TBA, TCBP, então tem vários outros, torre condensadora, unidades mecânicas, VTIS, refeitório. Então eles separam os equipamentos e até mesmo os setores aqui dentro e colocam uma tag para ajudar na identificação desses equipamentos também. Então a gente vai transpor essas informações. A gente vai fazer primeiro a parte de cadastro dessas informações e consulta,
cadastro, edição, consulta e exclusão desses equipamentos. Então vamos lá. Primeira parte aqui. O que eu vou fazer? Eu tenho aqui a pasta SRC, que é a pasta base do projeto. Se a gente verificar aqui, ó, o Softman. Então a gente tem o SRC aqui dentro, que é a pasta base desse projeto. A gente vai trabalhar dentro da pasta SRC, a pasta com e Softman. Então todos os arquivos referentes à programação vão estar incluídos dentro dessas pastas aqui, vão estar organizadas dentro dessas pastas, tá? Eu tenho aqui algumas pastas já prontas que era referente ao que eu já de alguns módulos que já estão prontos aqui. Igual, por exemplo, o modo de configurações, ele já está criado aqui dentro. Então já tem uma tela pré-criada aqui dentro. Tem a parte de endereço, que é para onde eu utilizo para dentro de cadastro de usuários. Então aqui eu faço o cadastro dos usuários, né, que são os funcionários, os colaboradores dentro da empresa. Isso já está pronto, porque como eu já tenho no Simple Magic, eu simplesmente copiei para cá. Não tem necessidade de criar isso de novo. Então tem a parte de cadastrar o usuário, editar, gerenciar, né? Tem algumas outras aqui. Seria a parte de login, onde eu faço, por exemplo, aquela tela de autenticação. Eu tenho a parte de cadastrar o login, editar. Aquela parte também quando, na verdade é aqui, ó, quando o sistema fica inativo durante um tempo, ele entra com essa tela bem parecida com a autenticação, né? A diferencinha é que tem uma barrinha vermelha e tem algumas programações um pouco diferentes aqui dentro, mas então já tem algumas coisas pré-criadas. Então, o que a gente vai criar aqui agora? Eu vou criar uma nova pasta para começar a organizar isso aí. Então, eu vou criar aqui uma folder, ou Java Package também, tanto faz. Mas eu vou criar aqui uma folder. Vou chamar ela de equipamentos. Beleza? Então, ele criou aqui. Não tem nada dentro dela a princípio. Eu sempre utilizo um modelo em branco para poder iniciar, que já tem algumas informações pré-cadastradas, mas basicamente é uma tela quase que vazia. Se eu olhar a diferença dessa tela para uma vazia, que a gente utiliza normalmente aqui deixa eu achar aqui, 5 minutos. Agora o pallet sumiu. Estranho. Tava no lugar errado também. Aqui, ó. Na verdade é um... geralmente a gente utiliza para desktop, né? Quando a gente vai programar para desktop, a gente utiliza basicamente... Eu, pelo menos, utilizo basicamente dois tipos de arquivos, que ou é o JTable, cadê? Aqui. JTable não, desculpa. JPanel, ou JFrame e JDialog. Basicamente, a maioria das vezes que eu utilizo para poder fazer essas janelas aqui que estão desenhadas na frente, eu utilizo o JDialog, tá?
Então eu vou clicar aqui 2 vezes. Vou criar uma nova aqui, somente chamado teste. Você pode perceber que basicamente ela vem vazia assim. Porém eu tenho um modelo já pré-criado que ele já vem com algumas informações. Que vem um botãozinho aqui para poder fechar. E já vem desenhado um JPanel aqui, um quadradinho onde eu vou colocar todos os botões, todas as tabelas, as informações aqui dentro. E uma espécie de um cabeçalho aqui para poder ajudar a identificar onde o usuário está dentro do sistema, né? Diferente de um vazio que eu teria que criar isso toda vez à mão. Então eu já deixo um modelo aqui basicamente para poder fazer isso. Então o que eu vou fazer a princípio? Eu vou pegar, vou copiar esse modelo para dentro da pasta de equipamentos. Vou chamar ele aqui de inserir equipamento. Beleza. Deixa eu fechar aqui, tem muita coisinha aberta aqui ao mesmo tempo. Close all. Então vamos lá, inserir equipamento. Se eu for seguir o que tem no outro sistema aqui, basicamente nessa parte de cadastrar, eu vou ter aqui 2 campos para poder preencher, que é a tag e o nome do equipamento. Então, inicialmente vamos colocar aqui, ó, um label chamado tag. Label é basicamente um texto. E eu vou colocar um text field na frente, que é um campo onde eu vou preencher com informações para poder fazer o cadastro. Vou apagar o texto que está aqui dentro, deixar ele vazio. E a primeira coisa que eu tenho que fazer é dar um nome para esse campo. Geralmente eu sempre começo, quando é campo de texto, eu geralmente sempre começo com um txt e o nome desse campo. No caso, poderiam ser um txt tag. Okay? Então, toda vez que a gente for chamar, a gente quiser trabalhar com a informação que está dentro desse campo aqui, a gente vai chamar o txt tag. Seja para inserir informação, seja para poder buscar informação. Próximo campo que eu vou colocar aqui embaixo seria equipamento. Então eu vou colocar aqui mais um text field, que as informações serão preenchidas aqui dentro. Então, aí manter basicamente o mesmo. Eu tirei nome do equipamento, mantive só equipamento para deixar mais clean aqui. Então vamos lá, mesma coisa, dei um F2, vou deletar o que está dentro do campo e vou dar um nome para essa variável, vou chamar de txt equipamento. Então a gente tem 2 variáveis para trabalhar aqui, que são esses 2 campos. A primeira é txt tag, a segunda é txt equipamento. Vou adicionar mais um botão, simplesmente dar um Ctrl C, um Ctrl V, e vou chamar esse botão aqui de salvar. Vou alterar o íconezinho aqui, então eu clico nesse botão, venho aqui em propriedades, na propriedade ícone, na verdade, né? Eu venho aqui, eu já tenho uma pasta aqui dentro do sistema, dentro da pasta source, src, né? Uma pasta chamada imagens, onde contém todas as imagens do sistema. Então a gente vai alterar aqui para save, que eu utilizo o padrão aqui. Vou só colocar ele como primeiro aqui. Opa. Então eu tenho aqui o salvar e o fechar. Beleza. Vou alterar aqui para deixar tudo maiúsculo, inserir equipamento. Beleza? Vamos continuar. Então, o layout praticamente já está pronto. Dá para a gente ver que é bem simples para poder fazer essa primeira parte aqui.
principalmente porque eu já tinha um modelo pronto aqui embaixo, só copiei esse modelo que estava vazio, fiz as alterações, né? Eu diminuí, coloquei os campos tag, equipamento, coloquei mais um botão salvar aqui e alterei o nome de modelo para inserir equipamento. Beleza. Então o que a gente precisa fazer agora? Vamos lá em Source, que é onde fica toda a parte de código, tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, eu vou dar um breve resumo do que tem inicialmente nesse código aqui. Aqui a gente faz a declaração do pacote, que é para informar aonde esse pacote está sendo iniciado. Iniciado não, onde esse pacote está localizado no sistema aqui. Então, se a gente verificar aqui, ó, ele está em com, então source, que é a pasta base, com software equipamentos. Então, esse arquivo está aqui dentro desse pacote. Cada uma dessas pastinhas é um pacote, então ele está localizado aqui dentro. Se a gente perceber nessa parte de baixo aqui, ó, são alguns imports. Imports são o quê? Para a gente poder trabalhar com esses botões, com esses campos de texto, para fazer comunicações com o banco de dados, fazer pesquisas, popular uma tabela, a gente precisa fazer algumas importações de bibliotecas. Bibliotecas basicamente são arquivos auxiliares que vão ajudando a criar funções, a inserir funções no sistema, né? Igual eu falei aí, quando você vai inserir uma informação no banco de dados, você vai precisar utilizar uma biblioteca referente ao banco de dados. Quando você vai trabalhar como, por exemplo, com uma JTable, que é como se fosse uma tabela do Excel, vamos supor. Você vai precisar importar essa biblioteca. Então, aqui a gente tem algumas bibliotecas importadas. Algumas bibliotecas são imports do próprio... São arquivos mesmo que a gente criou do próprio sistema. Outras são bibliotecas nativas do Java, como a Java AWT, Event, Windows Adapter, Windows Event, Java Util Data, que é utilizado para inserir, para trabalhar com data, né? Na verdade, Java Util Date, né? Que é para trabalhar com data. Tem o Swing, JOption, Panic, que são aquelas mensagenzinhas de pop-up que aparecem para informar que deu um erro, que foi concluído com sucesso, ou para você confirmar uma informação, se você quer excluir um arquivo, um registro, por exemplo. Então, a gente geralmente utiliza aqui o JOption Pane, né? Beleza, então, mediante a gente for acrescentando informações, a gente for programando, a gente vai percebendo que essas importações elas vão aumentando dependendo do que a gente precisar fazer no sistema, tá? Aqui a gente começa realmente a trabalhar dentro da classe. Essa chave aqui, ela inicia aqui e finaliza no final do código. Aqui é onde a gente informa que a gente está trabalhando com esse arquivo inserir equipamentos, que foi o mesmo nome que a gente inseriu aqui, que é o arquivo .java, né? O inserir equipamentos.java, equipamento.java, e tem que é o nome da classe. Então, lembrando que cada arquivinho desse que a gente utiliza é uma classe. Então, se a gente vai ter aqui o inserir equipamento, a gente vai ter o editar equipamento, a gente pode ter o gerenciar equipamentos, que é onde a gente vai entrar, vai mostrar uma tabela com todos os equipamentos cadastrados. A gente vai ter a opção de inserir, a gente vai ter a opção de editar, a gente vai ter a opção de inativar um equipamento, né? Então, por enquanto, a gente está trabalhando com o mais básico, o que seria inserir esse equipamento. Se eu trocar o nome
classe aqui, ele automaticamente vou colocar aqui, ó, equipamento 01. Então, automaticamente, ele pede para eu refaturar e ele vai alterar aqui o nome do arquivo. Então, ele vai alterar o nome da classe. Então, ele ajuda muito na hora que eu precisar renomear uma classe. Às vezes eu tenho uma classe com nome parecido, quero diferenciar uma da outra. E a mesma coisa, se eu alterar aqui e refaturar, ele automaticamente muda o nome da classe também. Tá? Ela é uma classe pública, então qualquer parte do sistema pode acessar ela. Isso aí eu vou explicar com mais calma depois. Ela é um Java Swing JDialog, né? Você lembra que quando a gente veio aqui em novo, inserir, a gente selecionou aqui, ó, o Swing, a gente utilizou um JDialog form. Então, quando a gente inicia isso aqui, quando a gente cria um novo, ele já automaticamente estende de um JDialog, que é para ele ter essa aparência de uma janela, ok? Tanto o JDialog e o JFrame são bem parecidos, porém tem algumas diferencinhas de utilização. Essa parte aqui eu não vou te explicar muito a princípio, mas ela faz uma referência à classe principal do sistema, que seria essa tela aqui. Então eu preciso criar uma variável referenciando lá a classe principal do meu sistema. E essa parte daqui de baixo basicamente é o que é executado quando eu inicio esse arquivinho, essa classe daqui, ok? Então ela é uma classe pública com o mesmo nome lá, inserir equipamentos. Eu passo alguns parâmetros aqui para ela e a partir dessa parte init components, daqui para baixo é onde eu vou iniciar os meus métodos, tá? Pode parecer um pouco confuso agora, mas você vai entendendo durante as próximas aulas. Bem, já tem algumas classes prontas aqui que são referentes a configurações, mais informação de layout, igual por exemplo cor desses botões, dessa parte de cabeçalho aqui em cima. Tem algumas outras partes aqui embaixo, mas eu não vou focar nisso por enquanto. Depois eu vou explicar com mais calma. Então beleza, layout criado. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa salvar essa informação no banco de dados, tá? Para a gente salvar essa informação no banco de dados, o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar um método para salvar. Então, primeira coisa, eu vou criar um método privado. Void é porque ele não me retorna nenhuma informação. Sempre que eu inserir void é porque quando eu executar esse método ele não precisa me dar uma resposta, ele só precisa executar ele. Vou chamar esse método de salvar. Preciso abrir e fechar parênteses, abrir e fechar chaves para poder criar esse método. Aqui dentro a gente vai fazer algumas validações a princípio. Então, como? Primeira validação que eu preciso fazer é o seguinte: se, que é o if, o txt tag, que é se esse campo aqui, o que eu vou fazer com ele? Eu vou fazer um getText. O getText basicamente é o seguinte: tudo que tiver dentro daquele campo, ele vai passar para dentro. Na verdade, eu vou até fazer diferente um pouquinho. Eu vou criar uma variável. Vou criar uma variável chamado, uma variável string chamado tag. Então, vou pegar o que tiver dentro de txt tag, fazer um getText, ele vai passar para dentro dessa variável.
Vou fazer a mesma coisa com o equipamento. Então eu vou copiar esse texto aqui, vou alterar o nome da variável, vou colocar equipamento, e aqui txt equipamento. Eu vou utilizar aqui no final um ponto trim, que é caso eu utilize, quando eu for digitar aqui, e algum usuário for digitar alguma informação, colocar um espaço no final, ou vários espaços, tanto no final quanto no início, ele automaticamente, o ponto trim, ele tira esses espaços, porque às vezes faz uma validação de dados, e ele fica de forma errada porque ele tem vários espaços aqui que não eram para ter. Às vezes por apertar sem querer, ou até mesmo às vezes acontece até para burlar o próprio sistema. Às vezes porque, vamos supor, eu faço uma validação onde ele peça no mínimo 3 caracteres dentro daquele campo. Se alguém simplesmente for e der alguns espaços aqui, ele entende que isso é um caractere. O espaço é um caractere também. Então, com o ponto trim, ele apaga todos esses caracteres que tiverem com espaços a mais. Ele remove tudo isso aqui. Então, só vai valer o que realmente estiver dentro desse campo, aqui. Então, ele tira esses espaços do início e do final. Beleza? Opa. Então, eu vou fazer isso. Tanto no tag quanto no ponto, quanto no txt equipamentos. Beleza. Próximo passo é o que ele vai fazer. Ele vai fazer uma verificação. Toda vez que eu informar uma tag para ele precisa ter no mínimo um caractere. Ou melhor, ele não pode retornar vazio. Eu não posso informar uma tag vazia, senão ele vai me dar um erro. Então eu vou dar um if tag. Se a tag for igual a vazio, ele vai cair aqui dentro desse if. E aí o que vai acontecer? Agora eu vou chamar uma função chamada jOption pane.show message dialog. Ele vai mostrar uma janela de diálogo. Como eu já tenho pré-cadastrado aqui, apesar que aqui eu não vou ter. Eu vou ter que pegar um já pronto aqui para depois inserir. Então deixa eu ver. Cadastrar usuários. Eu vou chamar uma função aqui chamada jOptionPane, Show Message Dialog. Aqui dentro eu vou passar qual a mensagem que ele vai me aparecer caso a tag, que é o que eu vou receber dentro daquele campo, esteja vazio. Então eu vou colocar aqui, ó, campo tag vazio. E automaticamente eu vou dar um return aqui. O que é esse return? Quando ele entra nesse if, ele vai... lembrando que a programação ele começa basicamente quando a gente está executando um modo, a não ser que você tenha um laço de repetição, mas basicamente ele começa de cima para baixo. Então, quando eu clicar, eu vou até copiar aqui o salvar. Vou dar 2 cliques no salvar, ele vai executar esse método salvar quando eu clicar no botão. Então, cliquei no botão salvar, ele vai executar esse método. Então, o que acontece? Ele vai fazer a primeira coisa, ele vai pegar o que tiver dentro do campo de texto, passar para dentro da variável tag, tá? Que é uma variável do tipo string. Segunda coisa, ele vai pegar o que está dentro de txt equipamentos, e ele vai passar para string equipamento. Deixa eu ver se está gravando. Tá. Próximo passo, ele vai verificar se essa variável tag for igual a vazio,
ele vai falar, ele vai gerar uma mensagem no software informando campo tag vazio. E vai dar e logo após isso, ele vai dar um return. O que o return faz? Ele basicamente ele não executa nada mais que estiver abaixo aqui do código. Ele para a execução desse método. Tá? Se ele for diferente de vazio, ele não vai entrar dentro desse for aqui. Então ele vai continuar o código normalmente. Basicamente, o que eu vou fazer? Vou copiar isso, porque eu também quero que o campo equipamentos ele faça a mesma ação. Então, quando o equipamento for igual a vazio, ele vai informar aqui, ó, campo equipamento vazio. Tá? E vai dar um return também. Então, vamos lá. Ele está executando aqui. O campo tag é vazio? Não. Então, vamos continuar. Vai executar o de baixo. O campo equipamento é vazio? É vazio. Então, ele vai mostrar a mensagem e vai parar a execução do código. Não é vazio. Então, ele vai continuar o código. Tá? E além disso, o que eu posso fazer aqui também, para facilitar ainda mais? Eu posso pegar aqui, ó, pego o txt tag, ponto, tem uma funçãozinha chamada requestFox. O que essa função requestFox faz? Ele vai mostrar a mensagem que o campo está vazio e vai retornar o foco para dentro desse campo. Vamos supor, a gente está digitando aqui o formulário bonitinho, então digitei aqui, digitei embaixo, mas vamos supor que esse campo está vazio. Quando eu clicar em salvar, ele mostra a mensagem para mim que está vazio e automaticamente ele faz o cursor voltar para cá e começar a piscar dessa forma, né? Então, isso aí é alguns charmezinhos que a gente cria no sistema para poder facilitar na hora do usuário mexer. Então, tanto para tag aqui em cima, quanto para equipamento. A gente faz a mesma coisa. Se o equipamento for vazio, ele vai entrar dentro do if, vai mostrar a mensagem que equipamento vazio, não vai deixar continuar e vai dar um request focus lá dentro que o cursor vai começar a piscar lá para ele. Tá? Próximo passo é a questão da orientação ao objeto aqui. Não sei se você lembra, mas a gente conversou aqui. O Java e algumas outras linguagens, elas são orientadas a objeto. Então, a gente trata a programação, as funções, as informações, os registros, como se fossem coisas voltadas para o mundo real. Então, o que o equipamento tem? Às vezes, o equipamento pode ter inúmeras coisas, vai depender do que eu preciso dele no sistema. Ou, por exemplo, o que um carro tem? O carro tem uma cor, o carro tem um modelo, uma marca, uma velocidade máxima, um tipo de roda, um tipo específico de luz de freio, um tipo específico de lanterna, um retrovisor. Então, a gente consegue informar várias coisas, a gente consegue destrinchar, detalhar, descrever vários detalhes desse carro. Vamos pensar que um equipamento também a gente precisa detalhar todas as funções que esse equipamento tem. Então, o que acontece? A gente tem que inicialmente descrever quais são as descrições que a gente precisa passar para esse equipamento. Eu utilizo todas as descrições dentro de uma pasta específica que fica dentro de model e fica dentro de bin. Aí, o que eu faço? Eu crio uma pasta também, vou chamar ela de equipamentos. Dentro aqui de equipamentos, vou criar uma nova Java Class vazia, que eu vou chamar ela de equipamento obj, de object. Então, aqui a gente vai começar a trabalhar com orientação a objeto. Beleza. Aqui ele vem com algumas informações padrão, só alguns comentários, vou apagar tudo. Basicamente ele começa bem vazio.